Olá, bem-vindo a mais essa aula. E nessa aula a gente vai falar sobre benefícios e resultados versus características. Ou seja, de como é que você vai levantar nas pessoas o desejo para comprar aquilo que você está vendendo, tá? Geralmente as pessoas falam sobre características dos produtos que elas estão vendendo ou dos serviços, né? E o que eu vou te mostrar aqui é como fazer da maneira certa. Você não vai precisar falar de características, a não ser em um caso específico que eu vou te falar um pouco mais pra frente, tá? Então vamos começar, vem aqui pro nosso computador. Bom, então a primeira coisa é que para gerar uma vontade incontrolável de comprar, é preciso deixar claro sobre o que é o seu produto e quais são os benefícios e os resultados e os alívios que ele vai trazer para os problemas que as pessoas têm. Ou seja, vou repetir essa, tá? Você precisa deixar claro quais são os benefícios e resultados, em especial as coisas que vão aliviar os problemas que as pessoas têm ao comprar o seu produto, tá? Um dos maiores erros que as pessoas têm, ou que os amadores cometem, na verdade, é que na hora de apresentar o produto, a pessoa fala sobre características ao invés de falar sobre benefícios e resultados. E é por isso que eu preparei aqui uma sequência de material para deixar claro para você como você deve apresentar os benefícios e resultados do produto ou do serviço que você está vendendo, tá? Então, características versus benefícios e resultados. Bom, a gente vai aprender agora como deixar o nosso público-alvo curioso, empolgado, atiçado, para saber mais do produto, né? A gente quer deixar essas pessoas interessadas em saber mais e com um grande desejo de comprar, né? E é muitas vezes nessa hora que a decisão de comprar vai aparecer na mente do seu cliente, né? Como algo assim, tipo, caramba, eu preciso muito disso. Nossa, esse negócio vai resolver minha vida. Alguma coisa nesse sentido, né? Aparece esse pensamento de forma construída por você, tá? Agora, para criar essa resposta mental, você precisa aprender uma coisa, o que a gente chama de bullet point, tá? O que é um bullet point? Bullet points são frases rápidas ou pequenos parágrafos que a gente usa para apresentar tudo que o seu cliente tem de benefício ou resultado possível com o seu produto, tá? Então a gente usa bullet points no momento da copy que a gente vai mostrar o que é que o seu cliente vai receber quando ele comprar o seu produto. E a gente vai usar eles também, por exemplo, nos e-mails ou nas copies mais curtas, que é para deixar claro o que a pessoa vai levar se ela comprar aquilo que você está oferecendo. Tá? Então o bullet point é uma maneira de você explicar para o seu cliente quais são os reais benefícios e resultados que ele vai ter. Escuta bem essa parte. Benefícios e resultados que ele vai ter. Eu não estou falando de características, pelo amor de Deus, tá bom? Então falar que a sua garrafinha de água é preta não é um benefício, não é um resultado. Tá bom? Isso aqui não é, essa característica é uma característica, certo? Ou seja, falar que ela tem um filtro de água, um filtro de carvão ativado, não é um benefício, tá? A não ser em um caso específico que eu já vou te falar mais pra frente, tá bom? Então, benefícios e resultados dos problemas, aliás, do que o seu cliente está resolvendo, né? Ele quer resolver o problema dele, ele quer comprar de você para resolver um problema dele, certo? Então, benefícios e resultados. E existem duas regras que você tem que entender na hora de criar bullet points que são capazes de gerar interesse e curiosidade a ponto de gerar uma venda, tá? A primeira regra é a seguinte, para cada bullet point explicativo, você vai criar 9 que sejam de curiosidade, ou seja, a regra é 9 para 1, tá bom? A regra é 9 para 1. Um bullet point explicativo, eu já vou te explicar o que é cada um, um explicativo para 9 de curiosidade, tá? Essa é a regra, 90% dos seus bullet points vão ser gerando curiosidade nas pessoas e 1% deles, ou 10% deles, vão ser para explicar alguma coisa. Bom, o bullet point explicativo é aquele que explica algo para o seu cliente, certo? Sobre o resultado que ele vai receber. Por exemplo, para provar aquilo que você está falando que o resultado pode ser, né? Então, vou dar um exemplo para você. Você vai ter acesso à exata fórmula capaz de gerar 1 ano de vendas em 7 dias, usando gatilhos mentais mais poderosos do marketing para ativar o desejo de compra em qualquer pessoa. Isso aqui é um bullet point, tá? Essa frase é um bullet point. Ela é um bullet point explicativo. Por quê? Porque eu estou explicando como é que esse resultado e esse benefício vai ser alcançado. Através dos gatilhos mentais, através dos poderosos gatilhos mentais que geram a compra, o desejo de compra nas pessoas. É assim que esse benefício vai ser alcançado, tá? O segundo tipo é o de curiosidade. Então, vou te dar um exemplo de um bullet point de curiosidade.
Você vai descobrir qual é a frase secreta e desconhecida que gera um aumento real de 25% ou mais nas suas vendas da noite para o dia. Percebeu? Eu só tô deixando o cara curioso, eu só tô atiçando, eu não tô explicando para ele, tá? Então eu vou os dois tipos de bullet points que você tem, explicativos e de curiosidade, tá? Então, para cada bullet point explicativo que você criar, 9 tem que ser de curiosidade. Isso quer dizer que você tem que sempre criar 10? Não, pessoal, tá? É só uma regra de referência para você, tá bom? Então, para cada bullet point explicativo, crie muito. Se você for criar, sei lá, 6, cria um explicativo e 5 de curiosidade, no mínimo, tá bom? Aliás, o explicativo nem precisa estar lá muitas vezes, pode ser só bullet point de curiosidade. Por que isso? Porque se você explicar tudo que você tiver no seu produto, quando você explica alguma coisa, você dá a chance das pessoas rebaterem o teu argumento. Tá? Então você dá a chance do cara falar, por exemplo, nesse dos gatilhos mentais, vou ler de novo, ó. Você terá acesso à exata fórmula capaz de gerar 1 ano de vendas em 7 dias, usando gatilhos mentais mais poderosos do marketing para ativar qualquer desejo de compra, aliás, para ativar o desejo de compra em qualquer pessoa. O cara pode virar e falar assim, duvido, isso daí não é verdade não, o gatilho mental não serve só para isso, eu duvido que isso aí funciona. Ele dispara nele a possibilidade dele questionar. Agora, olha essa. Você vai descobrir qual é a frase secreta e desconhecida que gera um aumento real de 25% ou mais nas suas vendas da noite para o dia. Ele pode até duvidar, certo? Ele pode falar, não, duvido, isso aí não deve ser assim. Agora, ele não tem argumento para se defender. Como é que ele vai ter um argumento, né? Então você sabe que o seu bullet point está gerando curiosidade só quando o cara não tem por que falar. Por exemplo, no outro ele poderia falar, não, o gatilho mental não funciona assim não, eu duvido, isso aí não vai funcionar. Esse gatilho mental, geralmente, ele funciona assim, 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 não sei o que, não. Entendeu? Se ele tem uma outra explicação, né? O explicativo, ele dá a possibilidade do cara questionar. O de curiosidade, não. Só deixa o cara curioso sobre como vai ser esse negócio, tá? Então, essa é a primeira regra. Para cada um de curiosidade, desculpa, explicativo, 9 de curiosidade. Segunda regra, seja claro, direto e específico. Claro, direto e específico. É assim que deve ser um bullet point. Vou te dar mais um exemplo. Aliás, como é que você faz para ser claro, direto e específico? Você pode usar números, dados, nomes, seja específico, tá? Então vou te dar um exemplo. Você vai descobrir os 7 maiores erros que os pescadores mais experientes cometem e que geram 80% menos fisgadas no seu anzol. Sacou? Eu tô falando que são 7 erros que geram 80% a menos de fisgadas. Ou seja, eu estou deixando especificamente claro o que é que ele vai receber e qual é o benefício daquela coisa. Tá bom? É assim que a gente faz. Se você deixar o objetivo claro, as pessoas entendem. E se as pessoas entendem, elas compram. Aliás, a questão é a seguinte, se as pessoas não entendem, elas não compram mesmo que elas gostem. Tá bom? Então é aqui que está a questão. A única chance de você vender é deixar as coisas claras. Se você não deixar as coisas claras, a sua conversão vai lá pro chão. Tá bom? Então essas são as duas regras. Primeira, a regra do 9 para 1, 9 de curiosidade para 1 de explicativo, e a regra do seja claro, específico e direto, ok? Continuando então. Bom, qual é o método que eu uso para gerar bullet points, né? Para criar os bullet points? Existe um método, uma forma para você aprender como fazer isso, tá? Então, qual é esse método? Primeira coisa, primeiro passo desse método. Você vai listar as características do seu produto. Tá bom? Então, se eu vou vender esse livro, eu vou falar que ele é branco, que ele tem o título Sim, 50 Segredos da Ciência da Persuasão, que ele foi escrito pelo Robert Cialdini, que ele tem, deixa eu ver quantas páginas, ele tem 280 páginas, ele tem um prefácio feito pelo, quem mais? Pelo Noah Goldstein, não é, deixa eu ver. Enfim, você entendeu, né? Você vai colocar, isso aí, o prefácio feito pelo Noah, pelo Steve, pelo Robert Cialdini mesmo. Né? Então você escreve todas as características que aquele produto tem. Se for um curso, você vai falar, ele tem 5 módulos, cada módulo vai explicar tal coisa, cada vídeo vai explicar tal coisa. O que é que as pessoas vão receber de características? Primeiro passo. Segundo passo, encontre o benefício principal de cada característica que você está entregando. Tá, então, se o título é, sim, 50 segredos da ciência da persuasão, qual é o benefício disso pro cara? Pô, o cara vai descobrir 50 maneiras diferentes, embasadas pela ciência, de persuadir e influenciar as pessoas a fazer o que ele quer. Esse é o benefício, você entendeu? O benefício de um título, olha que louco. Né? Você pode fazer o benefício de qualquer coisa. Pode, por exemplo, passar o benefício dessa garrafinha ser preta.
Qual é o benefício dela ser preta? Ela vai reter muito mais o calor e isso vai fazer com que a sua água seja esterilizada automaticamente. Sei lá, tô inventando, tá, pessoal? Mas saca isso. Cada característica que não tiver claramente um benefício ou resultado atrelado a ela, você não deve usar. Então quer dizer que, se a tua, sei lá, cafeteira que você está vendendo é 110 ou 220, a escolha é do cara, se isso não for um benefício percebido, não usa. Tá, então, por exemplo, você vai descobrir que... Quer ver uma coisa interessante? Ó, vamos lá. Vamos ver, deixa eu ver um produto legal pra gente pegar uma característica que não tem nada a ver, que geralmente é assim. Vamos lá. Computador, tá? Então você vai vender o computador. Tem algumas coisas que são importantes, certo? Por exemplo, o HD é importante, a memória RAM é importante. E eu já vou falar sobre isso agora. Por exemplo, deixa eu ver, a placa de vídeo é importante, né? Essas coisas são características, certo? Então, 500 GB de HD é uma característica, certo? Uma placa de vídeo de 4 GB é uma característica, né? Um processador XPTO é uma característica. Agora, quando é que existe a exceção de usar uma característica ao invés, né, de um benefício ou resultado? É quando essa característica representa um benefício ou um resultado. Por exemplo, se eu falar para você que eu vou vender um computador que tem 8 GB, 16 GB de memória RAM, é um notebook com 16 GB de memória RAM, com 5 terabytes de HD e um processador i7 de última geração, se eu falei tudo isso e você entendeu o que eu te falei, ou seja, se isso é um assunto comum, se essas características para você são representativamente algo positivo, algo de benefício, algo que gera um resultado, aí sim eu posso usar essa característica, né? Então, eu só uso uma característica claramente, falando só da característica, quando ela por si só representa resultado. Ou seja, se eu tenho um computador i7, por exemplo, eu sei que ele é melhor do que o i5. Né? As pessoas geralmente sabem, né? Então, faz até algum sentido falar sobre a potência da CPU, ou enfim, né? do processador. Agora, pensa comigo, se você olhar o site da Apple, você vai ver como é que eles falam sobre os produtos deles. Eles falam sempre em referencial. Por exemplo, eles falam assim, esse computador é 3 vezes mais rápido que o último que a gente fazia. Porra, é muito melhor do que você falar, esse daqui é o geração 3, o outro é o geração 4. Nesse caso, olha só, esse negócio de processador é engraçado, né? Os caras falam assim, esse daqui é um Core i5 da geração 3. Esse daqui já é um Core i5 da geração 4. E daí? E daí? Eu não sei a diferença e eu entendo de computador. Ou seja, eu só sei que é um pouquinho melhor. Ou pelo menos deve ser melhor, né? Porque os caras levaram um tempão para conseguir construir esse negócio. Agora, me garante, na hora de escolher, se tiver o mesmo preço entre o 3 e o 4, eu escolho o 4, porque tá o mesmo preço. Agora, se tiver 100 reais acima o 4, talvez eu escolha o 3, porque para mim é i5 é i5. Né? Eu não sei a diferença. Nesse caso, se ele não deixar clara para mim a diferença, não funciona, tá? Então, essa é a única exceção, quando você sabe com certeza absoluta que falar uma característica do seu produto é automaticamente para as pessoas um benefício ou um resultado claro para elas, tá bom? Essa é a única exceção. Bom, vamos continuar no nosso método. Primeiro, você listou as características do seu produto. Segundo, você colocou um benefício para cada característica. Um mínimo, um benefício. Tá? No mínimo, um por característica. Qualquer característica que você não encontre um benefício, corta. Não precisa falar dela. Tá bom? 3. Para cada benefício, você vai achar um resultado mensurável. Resultado. Essa é a palavra. Então, a gente está transformando características em benefícios e benefícios em resultados. Por quê? Porque as pessoas querem comprar o resultado, elas não querem comprar o benefício, elas não querem comprar a característica, elas querem resolver o problema, tá? Então, vou dar um exemplo para você. Característica, um processador i5, tá? Essa é uma característica. Meu computador tem um processador i5. Benefício, um computador com processador i5, ele é bastante rápido, ele é bem mais rápido que o i3, por exemplo, né? Então, ele é de uma geração 3, ele tem uma velocidade muito maior. Esse é o benefício. 3. Resultado. Esse computador é 3 vezes mais rápido que a geração anterior dele. Tá muito mais claro. Aí na hora de escrever sua copy, você vai falar sobre o i5, ou você vai falar sobre o benefício, ou você vai falar sobre o resultado.
A característica aqui não importa, mas você pode falar sobre o benefício se você achar necessário, mas na maior parte das vezes é muito melhor falar sobre os resultados possíveis que você pode alcançar, tá bom? É ali que você vai pegar o seu bullet point. Então, de novo, recapitulando, passo 1, ache a lista de características. Segundo, transforme cada característica em pelo menos um benefício. Terceiro, pegue cada benefício e transforme em resultados, tá bom? Resultados mensuráveis que a pessoa possa, e claros, tá? Resultados claros e mensuráveis que a pessoa possa pegar. Aí sim você vai conseguir um bullet point de sucesso. Então vou dar um exemplo. Característica, um módulo de marketing num curso de marketing que a gente está fazendo. Essa é uma característica, né? Então, esse curso tem um módulo de marketing. Ok. Qual é o benefício? Você vai descobrir por que os seus clientes compram, ou ainda melhor, por que eles não compram. Dessa maneira, você vai poder adaptar a sua comunicação para gerar mais vendas com o mesmo público que você já atende. Esse é o benefício de ter um módulo de marketing ali. Você vai aprender tudo isso. Qual é o resultado? O dobro de dinheiro no seu bolso sem gastar R$1 a mais por isso. Esse é o resultado, sacou? Eu não preciso nem falar que existe um módulo. Eu posso simplesmente falar, gente, este curso vai te dar uma das características, um dos benefícios dele, um dos resultados que ele vai gerar é o dobro de dinheiro no seu bolso com o mesmo cliente, sem aumentar R$1 a sua taxa de marketing. Esse é um benefício, aliás, esse é um resultado claro, eu não quero confundir você, tá bom? Eu estou um pouco confuso aqui sobre falar o benefício e resultado, estou confundindo as palavras, mas fica claro, o benefício é aquilo que você vai tirar da característica e o resultado é o que você tira do benefício, tá bom? Esses são os 3 passos. Lista as características, ache os benefícios e encontre os resultados. Esses são os três passos para você achar os seus bullet points. Aí, ó, o bullet point finalizado pode ficar assim. Você vai descobrir como dobrar o faturamento do seu negócio sem gastar R$1 a mais em marketing, usando um módulo de marketing desse treinamento. Ou seja, eu até falei a característica nesse caso, né? Mas eu não precisaria ter falado. Ficou claro? Show de bola. Então vamos continuar. Agora eu vou te mostrar 8 formas, 8 templates que você vai usar para criar os seus bullet points. Os bullet points para o seu negócio. E quando é que você vai usar, antes de falar sobre os templates, quando é que você vai usar bullet points? Primeiro, você vai usar bullet points sempre na apresentação do seu produto. Se você estiver apresentando o produto, mostrando quanto ele pode gerar de resultado, é ali que você vai usar bullet points, tá? Em geral, um bullet point pode ser algo curto, pode ser algo direto, ou pode até mesmo ser um pequeno parágrafo, 2 ou 3 linhas ali que explicam uma característica em maneira de resultado que ela vai gerar, certo? Seguindo a metodologia que a gente está aprendendo aqui. Então, quando você vai usar bullet points? E-mails de oferta, por exemplo, e na parte da oferta da sua copy, no 5º passo da sua copy, tá bom? Na parte do 5º passo é lá que você vai falar os seus bullet points, falar sobre os benefícios e resultados que o seu produto pode gerar para a pessoa que está comprando de você. Então vamos lá, vamos aprender agora os 8 modelos para você usar nos seus bullet points, tá? Primeira coisa, o modelo do como. Um modelo simples pra caramba. Como conseguir entradas para camarote dos famosos completamente de graça. Então esse é um bullet point de curiosidade. Então eu vou te ensinar como conseguir entradas para o camarote de famosos completamente de graça. Isso é uma forma é um resultado muito claro, certo? Que a pessoa pode conseguir a partir desse treinamento que eu tô vendendo para ela. Segundo bullet point, o bullet point do porquê. Então você fala assim, eu vou te mostrar por que os restaurantes mais caros e concorridos são os piores lugares para levar a sua esposa para jantar no Dia dos Namorados. Certo? Ou seja, eu estou explicando o porquê as pessoas. Terceiro bullet point, o bullet point do o quê. Então, o que você deve fazer para perder 5 quilos na primeira semana usando essa metodologia? De novo, bullet point de curiosidade, percebe? Mais um, quando? Quando você realmente deve trocar os pneus do seu carro. Aviso, não é quando eles ficam carecas. Olha que louco. Eu tô só dando curiosidade pro cara aqui, né? São produtos diferentes aqui, tá, pessoal? Só simulando para você entender. Quinto formato. Formato no onde? Onde é o restaurante secreto dos traders de São Paulo que eles vão comemorar com os amigos depois de ganhar o primeiro milhão na bolsa? Eu vou te mostrar então onde é o restaurante secreto que os traders profissionais vão quando eles ganham o primeiro milhão na bolsa, né? Então é o benefício do onde. 6. O benefício de um número de maneiras. Então, por exemplo, as 15 cantadas mais fáceis e eficientes para ser usadas em baladas, bares noturnos ou em qualquer lugar para que as mulheres caiam aos seus pés em 60 segundos.
direto, tá vendo? Super de curiosidade, né? Sétimo, um benefício o bullet point do qual. Então, qual é a maneira mais simples de se ler um livro de 300 páginas em apenas um dia, até mesmo se você for analfabeto? Oh, esse é foda, hein? Você vê que às vezes um bullet point pode até ser uma headline, né? Essa aqui poderia ser uma headline, né? Qual é a maneira mais simples? Descubra a maneira mais simples de ler um livro de 300 páginas em um dia, mesmo que você seja analfabeto. Puta, o cara vai ler esse negócio com certeza, né? Oitavo, o nome da solução, né? Então, a forma de nome da solução. Por exemplo, o método Flash, como produzir mais em menos tempo com menos esforço. Esse daqui é um dos piores que eu criei aqui como exemplo, tá bom? Porque eu não estou deixando tão claro e tão específico. Talvez eu poderia colocar como produzir o dobro na metade do tempo. Aí sim, estaria específico e claro, tá bom? Dá até para deixar mais claro como produzir o quê, né? Então, como produzir um livro de 300 páginas na metade do tempo com o dobro da qualidade. Por exemplo, né? Então, essas são 8 maneiras, essas são 8 formas de você usar como exemplo, tá bom? Para você criar os seus bullet points seguindo essa metodologia. Primeiro, identifica as características do produto. Segundo, quais são os benefícios que elas entregam. Terceiro, quais são os resultados que ela vai gerar. E aí você usa essa metodologia dos 8 elementos que eu te passei aqui, esses 8 templates que eu te passei aqui, 8 maneiras de começar o seu bullet point para você criar de fato os seus bullet points, tá bom? É isso, pessoal. Gostaram dessa aula? Se vocês gostaram dessa aula, deixa o seu comentário aqui embaixo e muito mais importante do que isso, se você criar um bullet point de curiosidade, pelo menos um, deixa claro aqui qual é, né? Fala assim, olha, eu estou criando um bullet point de curiosidade para esse livro aqui, tá? Então o bullet point é esse, tum, e aí você coloca o bullet point. Só explica um pouquinho antes, tá? Não simplesmente inventa ele ali. Dá uma explicaçãozinha pra gente entender o contexto, tá bom? É isso, então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!